leitores, tudo bem? Eu sou a Adria e sejam bem-vindos ao Simplesmente Adria. Amanhã, dia 28 de junho, é oficialmente o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, eu decidi trazer esse vídeo falando um pouco sobre os meus livros preferidos com temática LGBT. Então, venham comigo. O primeiro livro que eu vou falar é Vermelho, Branco e Sangue Azul, de Casey McQuiston, que foi um dos primeiros livros LGBT que eu li. Esse livro é muito famoso e recentemente ele virou até filme, não tão recentemente assim, já faz um tempo. E esse livro conta a história do Alex e do Henry. O Alex é o filho da presidente dos Estados Unidos e o Henry é um príncipe da Inglaterra. E no começo eles se odeiam, eles têm ranço um do outro, e nós vamos ver todo o desenvolvimento do relacionamento deles nesse livro aqui. É um livro muito fofo, muito gostoso. É uma historinha assim deliciosa de se acompanhar. É realmente muito divertido. O humor desse livro é muito bom. E eu fiquei tão apaixonada por esse livro que eu decidi ler todos os livros de Casey McQuiston, que inclusive é uma pessoa não binária, por isso eu falo de Casey McQuiston. E é um livro realmente muito gostosinho, muito engraçado, muito divertido e muito fofo. O segundo livro que eu vou trazer aqui é Última Parada, também de Casey McQuiston. Esse foi o segundo livro de autor que eu li. E ele conta a história da August e da Jane. A August se muda para um bairro, eu não lembro qual bairro é, mas é um bairro dos Estados Unidos grande, para fazer uma faculdade, que ela já tem várias faculdades, e aí ela se muda para lá e vai morar com um pessoal muito doido, mas muito legal. E aí no metrô ela conhece a Jane, que é essa garota que sempre está na linha Q. Só que com o tempo ela percebe que independente de que horas ela vai lá, ela sempre encontra a Jane nesse vagão. E o que ela descobre? A Jane, na verdade, é uma garota dos anos 70 ou 80, não me lembro agora, mas ela é tipo do passado. Ela é uma viajante do tempo, então a August vai tentar ajudar a Jane a voltar para a época dela, ou pelo menos para o futuro, para o presente. E é claro que elas vão se apaixonar. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu gostei ainda mais dele do que de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele é muito gostoso, ele é um abraço em todo mundo que é LGBT. Ele é muito bem escrito, muito bem contado, é um livro de suspirar. É um livro maravilhoso. Todos os personagens são maravilhosos, você termina o livro querendo ser amiga de todos eles. Eu terminei o livro querendo ser amiga de todos eles, pelo menos. E é um livro, assim, muito especial pra mim. Eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem desse livro, inclusive. Porque ele é muito especial pra mim. Inclusive, a protagonista desse livro, que é a Jane, que é a August é uma menina bissexual. A Jane é uma menina lésbica. E também tem o Nico, que é um dos melhores amigos da August, que mora com ela, que é um garoto trans. Então esse livro é recheado de representatividade. Também tem um menino que mora com a August, que é apaixonado por uma drag queen. Então é um livro recheado de representatividade, de cultura queer, e é maravilhoso. O terceiro livro que eu vou trazer para a roda é Heartstopper. Eu trouxe aqui o Heartstopper volume 3, que é o meu favorito, mas eu tenho toda a coleção de Heartstopper, eu sou apaixonada por Heartstopper. Heartstopper, inclusive, também tem uma série na Netflix, que é uma adaptação maravilhosa, perfeita. E Heartstopper conta a história do Nick e do Charlie. O Charlie é um menino gay que foi tirado do armário contra a vontade dele e sofre muito bullying na escola. Pelo menos sofria, mas agora deu uma melhorada. E aí ele conhece o Nick e eles se tornam amigos. Só que ele vai se apaixonando pelo Nick e ele pensa, pronto, vou me apaixonar por um garoto hétero, só vai me trazer frustração. Mas, na verdade, o Nick acaba se descobrindo um garoto bissexual, o que é muito fofo de se acompanhar. E essa história é simplesmente maravilhosa.
é um abraço, é um carinho em todo mundo que é LGBT. É basicamente LGBT sendo felizes. E nós temos vários personagens, nós temos a Elle, que é uma menina trans, o Nick, que é bissexual, o Charlie, que é gay, a Tara e a Darcy, que são lésbicas. Então tem muita representatividade de todos os tipos nesse livro e é simplesmente maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho de Conectadas, da Clara Alves. Conectadas, da Clara Alves é um romance nacional que conta a história da Raíssa e da Ayla. A Raíssa e a Ayla se conhecem em um jogo de computador chamado Féricos. Porém, a Raíssa finge que ela é um menino nesse jogo por uma série de razões. Então a Ayla acha que ela vai conhecer um menino e acaba que na verdade não é um menino, é a Raíssa. Então a gente vai acompanhar essa descoberta, como elas se conhecem, e é muito legal, é um livro muito fofo. É uma gracinha de livro. Eu gostei muito do jeito que foi retratado como a Ayla descobre a bissexualidade dela, porque eu também sou uma menina bissexual. E é um livro muito gostosinho, tem trocas de mensagem, você conhece os personagens, tem muitas tramas. E eu realmente adorei esse livro na época que eu li ele já faz algum tempo. E eu quero reler um dia. Eu gostei muito, muito desse livro. Lembrando que esse vídeo, gente, não está em ordem de preferência. São só os livros LGBT que eu li que eu mais gostei, mas não está em ordem nenhuma. O próximo livro que eu vou falar vai ser Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu acredito que todo mundo conheça, porque é um dos livros mais famosos do BookTok e do BookTube. E esse livro conta a história da Evelyn. Na verdade, a Monique, que é uma jornalista, recebe um convite da Evelyn Hugo, uma das maiores estrelas da história do cinema da década de 50 e 60. E a Monique é convidada para fazer uma entrevista com a Evelyn Hugo, mas depois nós descobrimos que, na verdade, a Evelyn quer que ela escreva sua biografia. Logo, ela irá morrer e ela quer contar tudo o que aconteceu na sua vida de verdade, não o que as câmeras, os paparazzis falaram, mas o que realmente aconteceu. E, gente, esse livro aqui, ele é uma experiência. O melhor que você pode fazer é ir nesse livro sem saber de nada. Só vai, só vai. Você vai chorar, sorrir, suspirar, vai ser incrível. Esse livro é uma experiência. Ele é maravilhoso. Fala de tantos temas importantes e tantas reflexões, é um livro simplesmente incrível. Então fica aqui minha recomendação. Leia Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas só se você tiver mais de 18 anos, porque o que acontece nesse livro aqui é um pouco pesado. O próximo livro que eu vou falar aqui é outro que é nacional, que é 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Esse livro aqui ele é muito especial para mim, porque ele foi um presente da minha mãe para mim. E eu amei tanto esse livro, ele é tão gostoso, ele é tão maravilhoso. Eu quero reler ele para fazer marcações, porque na época que eu li ele eu ainda não marcava os livros. Mas esse livro é incrível, é tão gostoso, é tão fluido, é tão mágico. Você se apaixona pelos personagens, você termina o livro de novo, igual a Última Parada, achando que todos são seus amigos. E é tão gostoso, é uma narrativa tão fluida. É muito parecido com Percy Jackson. É uma narrativa em primeira pessoa que o personagem fica fazendo piadinhas e é maravilhoso. E os personagens desse livro são muito apaixonantes, a história desse livro é muito apaixonante, tanto que eu quero muito ler todos os outros livros do Victor. Eu ainda não tive dinheiro para comprar, mas eu quero muito ler 15 dias, Se a Casa 8 Falasse, mais ou menos 9 horas. Eu quero ler tudo que esse cara escreveu, porque esse livro é perfeito, é incrível. Eu amei demais esse livro. Foi um dos primeiros livros LGBT que eu li e foi uma experiência maravilhosa. Eu simplesmente sou apaixonada nesse livro. Então, acabou que eu não falei do que o livro fala, então eu vou contar. O livro conta a história do Jonas, que é um jovem adulto que sonha em ser escritor, mas no momento ele trabalha no Rocket Café, que é uma espécie de café com temática espacial, que eu até que achei legal o conceito. E aí, um dia, o Jonas conhece o Arthur,
que é um jovem bissexual, barbudo, de barba ruiva, e ele é o pontapé inicial para o Jonas começar a escrever a primeira história dele, que é sobre piratas. Então, é um livro muito divertido, muito gostoso. E eu não vou contar muito mais sobre isso, porque eu quero que vocês leiam. Leiam, valorizem os autores nacionais são maravilhosos. Leiam esse livro, por favor. Eu recomendo 1.000.000 de vezes, se preciso for. O próximo livro que eu vou falar aqui é Com Amor, Simon. Talvez vocês conheçam o filme de Com Amor, Simon. Eu conheci o livro porque primeiro eu conheci o filme. Eu assisti o filme de Com Amor, Simon e eu fiquei completamente apaixonada. Então eu decidi ler o livro. E o livro também é muito legal, muito engraçado, muito divertido. Conta a história do Simon, que é um garoto gay que ainda está no armário. E ele vai conhecer por um aplicativo de mensagens um outro adolescente e eles vão criar essa conexão especial. Porém, um dia o Simon esquece o e-mail dele aberto e um menino do colégio dele descobre e ele começa a ser chantageado, senão o menino vai contar para todo mundo sobre ele. Então, eu não vou contar mais muito sobre a história, porque eu quero que vocês leiam e assistam o filme também é maravilhoso, mas é um livro muito gostosinho, é uma história muito gostosinha, muito fofa, muito maravilhosa. O próximo livro que eu vou falar foi uma das minhas últimas leituras, que é Delilah Green Não Está Nem Aí. Delilah Green Não Está Nem Aí conta a história da Delilah e da Claire. A Delilah morava numa cidade pequena chamada Bright Falls. O pai dela casou com a mãe de uma menina que se chamava Astrid. Porém, o pai da Delilah morreu pouco tempo depois. Então, a Delilah meio que se isolou de todo mundo. E a Astrid, junto com as melhores amigas dela, a Claire e a Iris, achavam a Delilah super estranha. Até brincavam que ela era a alma penada da casa das Glicínias. E aí, muito tempo se passou, a Delilah foi embora para Nova York e ela recebe a proposta de fotografar o casamento da Astrid. Então ela volta e quando ela volta, a Claire não reconhece ela e dá em cima dela, sem saber que ela era a Delilah. Então ela descobre e fica tipo, meu Deus, a Delilah, a Astrid vai me matar. E é uma história muito gostosa, muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Nós vamos acompanhar também a Delilah, a Iris e a Claire tentando tentando estragar o casamento, tentando cancelar o casamento da Astrid, porque elas acham o noivo da Astrid um grande babaca. E ao longo disso nós vamos ver a Delilah e a Claire se apaixonando. E é um livro muito fofo, muito gostoso, muito maravilhoso, mas também profundo, que fala sobre problemas de família, que fala sobre se abrir para conhecer as pessoas. É um livro muito maravilhoso, gente, eu amei, foi 5 estrelas e coração de favorito. Na verdade, eu acho que todos os livros dessa lista foram 5 estrelas e coração de favorito. E eu simplesmente amei muito, gente. Esse livro é maravilhoso. Vou falar de um livro que eu li no Kindle, que é Ela é Mais do que Você Imagina, da B.S. Vilela. Eu tenho uma história muito grande com a B.S. Vilela, porque eu costumava ler as fanfics que ela escrevia no Spirit Fanfiction, sabe? E ela já escrevia histórias lá. E hoje em dia ela é uma autora da Amazon e está lançando até livros físicos com a editora Euforia e com a editora Sambi. Inclusive eu comprei um dos livros físicos dela novos, que é o A Pior das Boas Ideias. Quando chegar eu faço o unboxing aqui com vocês. E os livros dela são maravilhosos, cheios de representatividade, muito lindos, uma gracinha. Eu realmente amo a escrita dessa autora, amo a fluidez com que ela narra tudo. Ela é simplesmente maravilhosa. E o livro que eu li dela recentemente foi Ela é Mais do que Você Imagina, que conta a história da Raika e da Vitória. A Raika é uma menina lésbica muito livre, muito espírito livre, muito confiante, que volta para a cidade onde ela fazia faculdade, que ela tinha saído
por 2 anos para fazer um intercâmbio. Aí ela volta. E a Raika sempre teve um interesse na Vitória, que é uma outra menina, que é filha da madrasta é filha do padrasto da Raika. E a Vitória, ela é uma patricinha, que se acha melhor que todo mundo, que se acha hétero, que acha que ela é o centro do universo e que acha a Raika estranha e julga a Raika por ser do jeito que ela é. Então nós vamos ver como vai se desenvolver o relacionamento delas. E é uma história muito fofa, muito bem construída. É muito legal o jeito que a autora trata os problemas, o preconceito da Vitória, como ela vai se descobrindo. E é um livro, assim, maravilhoso. Eu quero ler todos os livros da autora. Eu só não li todos os livros da autora ainda, porque ela escreve livros muito grandes. Os livros delas têm, tipo, 1000 páginas. E então eu tô tentando ler um por ano. Ano passado eu li Ela é Mais do que Você Imagina e esse ano eu vou ler A Pior das Boas Ideias. Mas fica aqui a minha recomendação de vocês conhecerem os livros da V.S. Vilela. Ela é simplesmente maravilhosa. Então fica aqui minha recomendação. Vou fazer algumas menções honrosas. A primeira menção honrosa é A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu li no Kindle, que é um livro maravilhoso da V.E. Schwab. E esse livro, os personagens principais desse livro, que são a Ed e o Henry, os dois são pansexuais, o que eu achei uma coisa muito legal, porque é muito raro a gente ver protagonistas pansexuais. E os dois protagonistas desse livro, a Ed e o Henry, são pansexuais. E a autora desse livro, a V. Schwab, é uma mulher lésbica. Então eu achei incrível essa representatividade. A segunda menção honrosa que eu quero fazer é ao Riordan Verso. No caso, Percy Jackson, Os Olimpianos, Os Heróis do Olimpo e etc., que são escritos pelo tio Rick. E o tio Rick está tentando colocar cada vez mais representatividade nessas histórias. Então nós já temos vários personagens LGBTs. Nós temos o Nico, que é gay, o Will Solas, que é bi. Nós temos a Piper, que eu não sei se ela é bi ou lésbica, mas ela é sáfica. Nós temos a Reina, que é assexual. Nós temos vários personagens. Nós temos a Lavinia Asimov, que é lésbica. Nós temos o Magnus Chase, que é pansexual. A Alex Fiero, que é gênero fluido. Nós estamos tendo cada vez mais representatividade no Riordan Verso e eu acho isso muito legal. O tio Rick é muito fofo, muito inclusivo. Inclusive, nós tivemos recentemente O Sol e a Estrela, que é o livro que ele descreve como o livro mais gay dele, que ele escreveu com colaboração de um autor chamado Mark Oshiro e que conta uma aventura do Nico e do Will, nosso casal maravilhoso. E eu estou muito empolgada para ler, mas eu ainda não li, porque eu ainda não li Provações de Apolo, mas estou muito empolgada. Uma menção honrosa que eu quero fazer é As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Kowalski. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o sobrenome dele. Que conta a história do Charlie, mas não é do Charlie que eu quero falar, porque o melhor amigo do Charlie nesse livro, o Patrick, é um menino gay e a gente vê toda a narrativa dele se entendendo nos anos 90, dele tendo um relacionamento com o namorado, depois o namorado dele deixando ele na mão. E é assim, é um livro maravilhoso. Então fica aqui minha recomendação extra. Porém, esse livro não está na lista oficial porque não é o protagonista que é LGBT. Mas é um livro muito bom, fica a recomendação. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros ou se vocês têm vontade de ler algum deles. Um beijão e até a próxima!